Bom dia, galerinha. Para quem não me conhece, meu nome é Dani Silva. Eu venho contar para vocês um pouquinho da minha história de superação. O porquê que eu gosto tanto de tapioca. Bem, quando eu comecei a trabalhar, que a minha filha só tinha 4 anos de idade, eu entrei no centro das tapioqueiras em Fortaleza. Comecei a trabalhar lavando louça e limpando o chão. E a gente ficava de 6 da manhã até meia-noite. E a diária era muito pouca naquela época, né? E a gente necessitava muito. Até que um dia teve uma reunião naquele lugar e era só de donos de forno. Eu era gerente de um dos fornos. E antigamente meu patrão era Romério, né? Aí ele disse: Dani, vá na reunião no meu lugar. Eu cheguei na porta da associação para participar dessa reunião. E uma pessoa que era líder daquele lugar olhou para mim e disse assim: pode voltar, porque a reunião é só para os patrão. O seu lugar vai ser sempre na pia, sempre lavando louça. Naquela hora eu me senti um lixo, mas eu me calei e saí. O tempo passou, eu fui trabalhando de forno em forno, lavando louça, né? A gente não tinha hora para comer, era uma correria, um lugar de ponto turístico, né? E atendente e pessoas que ficavam na pia não tinham valor para donos de forno. E depois de 4 anos eu já estava em um forno que a minha mãe tinha alugado e cedeu para mim. E eu já estava com 3 atendentes, eu já estava com 2 pessoas na cozinha, comia com todos eles na mesa, usava farda como eles, e eu ainda não tinha caído minha ficha que eu era uma das donas daquele lugar, né? Para quem começou na pia lavando louça, para quem começou limpando o chão. E nesse mesmo período que eu fui tratada dessa forma nessa reunião, né? Porque eu era só uma funcionária, eu também tinha trabalhado no forno antes, que a moça disse que eu tinha que passar a língua no chão, não era o rodo. Foi a primeira tapioqueira que eu trabalhei. E na segunda, a gerente desse lugar disse que meu lugar ia ser sempre na pia. Pois é, e depois eu já era dona de dos estabelecimentos daquele lugar. Eu era uma das donas da tapioqueira São Rafael na época, né? Que meu irmão, minha mãe arrendou e eu fiquei. E tudo muito bom, quando das fé teve uma reunião, curso de líder empresarial, era o Sebrae que estava lá na época. E cada um tinha que contar a sua história. E por incrível que pareça, a mesma gerente da associação daquele lugar estava lá. E eu contei a minha história, que eu comecei numa pia, lavando louça, limpando o chão. E hoje eu era uma das donas. Gente, aquilo para mim foi a melhor vitória que eu pude ter na minha vida. Mas não para me engrandecer, para mostrar para aquela gerente que o mundo dá volta. Então, o que eu tenho para dizer para vocês através da minha história? Que às vezes você humilha uma pessoa porque ela está lá embaixo. Às vezes você abandona um amigo porque ele está numa hora difícil, você não quer estar perto. Porque o ser humano é assim. Se você tem, você é valorizado. Então, aconteceu comigo. Já fui mulheres de sentar na mesa, pagar banquete para amigos. A minha casa parecia casa de vereador. Porque eu tinha, gente. Eu não era rica, não tinha carrão de luxo. Mas eu tinha situação financeira era boa, né? Então, nessa época eu nunca disse funcionário, eu tinha pessoas que me ajudavam, né? E eu sempre tratei todos como meus amigos. Então, quando eu como a tapioca, me faz lembrar o quão forte eu fui. E eu tive que enfrentar. E fiz aquela mulher que me humilhou na porta daquela associação engolir suas palavras. Mas não com agressão verbal, não, momento algum. Apenas eu me calei e saí. O tempo mostrou para ela
que o mundo dá volta. As pessoas têm costume de dizer que o mundo não gira, ele capota. Assim aconteceu. Há 5 anos atrás, eu passei uma situação muito difícil na minha vida, não ficou amigo, não ficou ninguém. O telefone não tocava, ninguém queria estar do meu lado. O tempo passou, eu vim para a internet, conquistei 30 mil seguidores. É pouco, mas é o suficiente para me seguir em frente, pegar impulso e não desistir dos meus sonhos. Porque se lá atrás eu lavava a louça, limpava o chão de uma tapioqueira e um dia eu virei patroa, se lá atrás eu fui chutada que nem um lixo, fui rejeitada, caluniada e nenhum amigo ficou do meu lado, hoje eu estou aqui para contar para vocês mais uma da minha história de superação. Sempre minha família dizia que eu era louca, que eu sempre dava o primeiro passo. Sempre fui assim. Então, por eu ser assim, muitas das vezes eu não era aceita, porque eu sempre acreditei. Eu contava meus sonhos para as pessoas riam da minha cara. Pois é. Agora eu faço dizer o velho ditado: o mundo não gira, ele capota. Então, antes de você se levantar para humilhar alguém, porque acha que ele é coitado, ele é pequeno, que ele não vai chegar a lugar algum, não se engane. Deus quer os pequenos dessa terra. Deus não quer os grandes. São os que estão lá na pia, lavando louça agora. É aquela que está lá no bordel, que você muitas das vezes passa pela porta do bordel e não dá nada por ela. É aquele que está lá na esquina, que você diz que ele não vale nada. É aquele que passa na porta da sua casa e você fecha a porta e não tem coragem de dar um copo d'água. É aquele que encosta na porta do seu comércio e você vira as costas. É aquela que mora no meio da comunidade e todo mundo julga. Que Deus vai usar. Que Deus vai exaltar. Um dia a minha vergonha foi pública. Então é isso, gente. Eu vivi tudo isso, eu superei. E toda vida que eu como uma tapioca, eu me lembro da história de superação. Que eu sozinha, eu costumo dizer que eu não sou vítima, coisa nenhuma, e nunca foi coitada. E meu lugar nunca vai ser lavando louça, limpando o chão nos pés de uma pia. Eu sou protagonista da minha própria história. Mas para isso acontecer, eu tive que enfrentar a dor, o sofrimento, a rejeição, a humilhação, como essa mulher fez comigo um dia, como muitos fizeram comigo. Eu tive que enfrentar tudo isso, sabe por quê? Porque um lutador, ele não é nada, ele não vai chegar a lugar algum sem antes ele passar pela dor. E eu passei e fui aprovada.